Hoje a gente vai falar, tá, de mais um P, é o P de pensar brincando. Eu já comentei com vocês lá no início, né, que é um dos P's mais legais, adaptação do play em inglês, né, para pensar brincando, evoca questões super interessantes e que me fazem até preferir a adaptação do português, né. Mas só recapitulando um pouquinho, pessoal, algumas questões que eu coloquei com vocês, alguns encontros. Vocês lembram que quando eu falei do P de paixão, eu falei para vocês de flow, vocês lembram? Do fluxo, né? Teoria do flow, ou seja, quando vocês estão fazendo uma coisa que é tão prazerosa, que significa tanto para vocês, que vocês mergulham lá e nem percebem o tempo passar. Vocês lembram, né? E eu também tenho enfatizado muito com vocês, não só na aula do P de paixão, mas em diversos momentos, o seguinte: tenho falado para vocês, olha, não adianta vocês imaginarem assim, poxa, esse negócio de aprendizagem criativa aí, o negócio tem que brincar lá com os estudantes. Tem que ficar lá fazendo umas atividades lá meio diferentonas e tal, criativas, né? Então eu vou ter que ter saco para isso, vou ter que, tipo, fazer um sorriso, preparar um negócio e vamos lá, já pronto. Se vocês fizerem isso, se vocês não tiverem no flow, digamos assim, na hora da atividade ou durante essa abordagem toda que vocês poderão e deverão utilizar, né? Tem muitas vantagens para todo tipo de transmissão de conteúdo. Se vocês não fizerem isso, vocês acham que o estudante vai entrar no flow? Óbvio que não, né? Eu não sei que quem é pai, mas comparando na relação de pai para filho, para filha, de mãe para filha, qual é a brincadeira mais legal para o seu filho, para sua filha, que você, quando você pode, né, obviamente, sentar no chão e brincar com ela, com ele? É quando você chega e fala assim: tá bom, filho, tá bom, filha, tá bom, 5 minutinhos então, tá? Respira fundo, senta no chão, olha pro relógio, checa o celular. Aham, sim, a bonequinha, oi, tudo bem? Aham. Ou o carrinho do Hot Wheels ali, sim, olha que legal, nossa, legal, tá bom. Isso, eita, minha câmera aqui, deixa eu fazer o velho esquema de desligar e ligar de novo. Legal, filho, sim, tá bom, tá bom. Ixi, mamãe já vai ter que sair, tá bom? É muito legal a brincadeira, né? Olha que divertido, nossa, muito legal. E sai. Os nossos filhos, eles percebem quando a gente de fato curte algo com eles, quando é verdadeiro. Quando não é só uma coisa ali protocolar, certo? E como é que a gente faz? É óbvio isso, né? Mas como é que a gente faz para ser de verdade? É claro que a gente ama nossos filhos e tudo mais, mas para quem tem filho, mas às vezes realmente você não está na mesma, nunca, na verdade, está na mesma página de desenvolvimento, você é os pais dele, a mãe dela, e às vezes você não está com vontade, não está estressado, enfim. É aí que entra, pessoal, o que eu falei para vocês, agora voltando para a relação de professor e estudante, de educador, educando, que é vocês começarem o P de paixão em vocês. Ou seja, Israel, então tem que ter paixão pela aprendizagem criativa, tem que dar um clique e me apaixonar. Não. Comece o P de paixão em vocês em que sentido? Uns de vocês trabalham com arte já, talvez seja mais próximo de algumas questões de mão na massa, de atividades que parecem uma obra de arte ali quando o resultado final aparece. Outros de vocês já são mais da música e gostam de música. Claro, arte também, mas eu digo assim, né? Não artes em geral, artes manuais, mas mais da música. Outros de vocês gostam mais de atividades que envolvem se mexer, atividade física mesmo, né? O que quero dizer com isso? De novo, tá? Isso é muito importante, pessoal, por isso eu estou recapitulando com vocês aqui. As tarefas que vocês estão vendo, né, elas são exemplos para que vocês absorvam todo o potencial da aprendizagem criativa. Vocês vão aplicar muito desses exemplos, obviamente, como repertório que vocês vão adquirir. Agora, no início, vocês podem aplicar, replicar. Aliás, quando fizerem as atividades,
Sempre pense, como é que eu poderia aplicar isso com os meus educandos, né? Vão pensando. Mas depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar cada vez mais da forma de vocês. Vão criar atividades lúdicas, prazerosas, brincadeiras, entre aspas, por meio das quais vocês levarão os conteúdos que vocês têm que transmitir. Lembre, não é só um momento de brincar, entre aspas, e depois acabou. São formas constantes de você levar o conteúdo. Então, quando vocês estiverem fazendo essa customização, digamos, né, e levando atividades que vocês mesmos criaram, de acordo com o que vocês preferem e tudo mais, aí entra o P de paixão iniciando em vocês. Porque esse é o segredo. Quando um pai ou uma mãe vai brincar com a criança, vocês sabem disso, quem é pai, quem é mãe, quando você mergulha de fato na brincadeira, ou acha uma brincadeira que você também curte de alguma forma, só não vale, obviamente, fazer só o que você gosta, né? Tipo assim, vamos jogar videogame para sempre porque eu também gosto, e pronto. Não, mas assim, você tenta achar uma forma que também te atrai um pouco, além do fato de estar é, investindo paciência, alguns minutos em prol do seu filho e tal. Não. Além disso, às vezes você encontrar uma coisa que você também curte fazer, que também te remete a alguma coisa da sua infância. E aí você usa isso para, de fato, mergulhar na atividade, para, de fato, curtir junto com ele, junto com a pessoa, junto com o filho, né? Da mesma forma, na educação, quando você, educador, começar a pensar em algo que você realmente gosta, que tem a ver com seus hobbies, que tem a ver com seus momentos de livres, em que você, puxa, quando eu estou com um tempo, eu vou lá e faço isso. Algo que você gosta de fazer. Quando você começa a unir isso com a formulação das atividades da aprendizagem criativa, você está com grande chance de começar a entrar no flow na hora que você usar a aprendizagem criativa. Você está usando sua paixão. E aí, o que vai acontecer? Você vai transmitir isso, você vai aplicar isso de uma forma empolgada, de uma forma verdadeira. E aí, obviamente, vai ser muito mais fácil de os seus estudantes, seus educandos, entrarem no flow também, certo? Então, o primeiro segredo é esse, e obviamente, depois você também, voltando ao P de paixão, né? Você também vai buscar identificar, obviamente, as paixões, é o principal, na verdade, mas as paixões dos seus educandos, às vezes de forma conjunta, às vezes de forma individual, às vezes de forma mais geral, às vezes de forma mais contextualizada. Mas, por mais que esse seja o mais importante, buscar o P de paixão para eles, o original, para dar certo, o inicial, é o P de paixão em vocês. E você fala, poxa, mas será mesmo? Parece meio egoísta. É igual aquela questão da máscara no avião, né? Vocês já ouviram quem costuma voar aí? Qual é o protocolo de segurança ali que sempre se repete antes da decolagem? Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. E aí? Coloque na criança que está ao seu lado. Tá? É assim? Não. Coloque a primeiro em você e depois em alguém que está do seu lado, um idoso, uma criança. Por que será? Nossa, que egoísta, né, Israel? Primeiro é eu, depois é os outros. Uma pessoa frágil, uma criança que não tem nem condição de pegar máscara. Por que isso? Porque se você se preocupa, e a tendência natural nossa, né? Não, primeiro aqui o idoso, meu pai, minha mãe, meu avô, primeiro meu filho, a criança que está do meu lado. Na hora que você vai fazer isso, o tempo que você gasta para fazer isso, você apagou já. E aí apaga você, apaga ele também e acabou, né? Então, por que você tem que colocar primeiro em você? Porque você colocando em você, você respira, certo? E aí você respirando consegue colocar a máscara e ajudar outras pessoas. Então, algo que parece egoísmo, na verdade é o segredo para que você tenha condições de ajudar alguém. É a mesma coisa aqui, pessoal. Para que você pode parecer egoísta, mas para vocês terem condições de ajudar os educandos a aprenderem de forma divertida, aprenderem de forma lúdica, vocês têm que, primeiro, só um minutinho, pessoal. Falando em filho aqui, ó, tá aprontando.
Para vocês, então, terem a possibilidade de ajudar os educandos, os estudantes de vocês, a conseguirem aprender de forma lúdica, divertida, por meio da aprendizagem criativa, o primeiro passo, e isso não é egoísmo, é vocês, primeiro, respirarem o ar da máscara da aprendizagem criativa, tá? Para que vocês aí consigam passar isso para eles. Claro, pessoal, e por que eu estou falando isso hoje? Estou recapitulando com vocês a questão do flow, da paixão, de vocês primeiro, depois a deles, obviamente. Por quê? Porque hoje a gente vai falar do P de pensar brincando, e, obviamente, para que eu pense brincando, eu tenho que ter essa conexão com a paixão, né? Porque senão, de novo, a minha brincadeira vai ser artificial. Só eu vou estar falando para eles pensarem, quer dizer, eu vou estar falando para eles pensarem brincando, eu vou estar promovendo, né, um pensamento, uma transmissão de conteúdo por meio da brincadeira, mas eu não vou estar no clima da brincadeira. Eu vou estar ali meio que, saco, tá bom, isso aqui mandaram fazer e tudo mais. E isso não vai gerar neles, de fato, a experiência que eles poderiam ter, certo? E hoje eu vou... Só um minuto, pessoal. Desculpa, pessoal. Ainda fico falando aqui de brincar, de brincadeira, né? Poxa, brincar com o filho, não sei o que lá. Opa, tô aqui, ó. Tô aqui. Foi mal. Mas então, para vocês brincarem, ó. Brincarem. Para vocês brincarem, pensarem brincando, ou levarem o P de pensar brincando para os estudantes, para os educandos, vocês precisam estar imbuídos desse espírito de brincadeira, certo? Que é a mesma lógica de vocês estarem apaixonados, em primeiro lugar, pela aprendizagem criativa, para que os educandos se apaixonem também, tá? Então, feita essa ligação entre os 4P, vocês vão perceber, pessoal, que os 4P estão super interligados, é óbvio, né? Paixão, com pensar brincando, com pares, certo? Com projetos, porque tudo isso envolve um começo, meio e fim, uma atividade que tem o objetivo de transmitir algum conteúdo. Então, todos os P's estão ligados, vocês estão percebendo isso, né? E agora, vou até pedir bastante ajuda já de hoje, a gente vai experimentar aqui, tá? Por isso que eu pedi para vocês trazerem materiais recicláveis. Não sei se todos conseguiram verificar os avisos aí, conseguiram separar alguma coisinha de material reciclável, mas vamos lá. Quem não conseguiu, algum objeto, alguma coisa que tiver ao seu redor, aí vocês já vão entender. A gente vai ir e voltar hoje, tá? Em alguns momentos aqui, de grupo. Primeiro individualmente, depois em grupo, tá? Então, Gil, perdão, pessoal. Vocês viram que minha voz voltou já, né? Aos pouquinhos está só ainda calibrando aqui. Primeiro a gente vai fazer o seguinte. Vocês têm aí alguns materiais recicláveis. Quem, por acaso, não tiver, tem alguns objetos, certo? Vocês vão pegar, então, esses objetos, esses materiais recicláveis, tá? E vão... acho que ele está mandando mensagem aqui, mas só bom dia, né? Bom dia, Cristiane. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão responder uma pergunta que eu vou dar para vocês, agora individualmente ainda, tá? Por meio desses materiais recicláveis, fazendo alguma coisa com eles. Lembra do primeiro dia em que a gente conversou e vocês se apresentaram por meio de objetos? Vocês lembram que foi uma coisa metafórica, né? Ou seja, vocês não pegaram, não acharam um bonequinho ali com a cara de vocês. Aliás, tinha, né, esqueci o nome da empresa, mas ela fazia uma impressão 3D de foto, né? Então era você mesmo em 3D, assim, pequenininho. Então ninguém pegou o bonequinho seu e falou, esse aqui sou eu, sou Solange, tudo bem? Não, foi metafórico, né? Por meio de algum objeto, você falava assim, olha, eu gosto disso, eu costumo ser assim, a minha atividade na educação passa por isso. Aí vocês usaram aquele objeto para puxar, e o legal foi que vocês puxaram muitas coisas que talvez vocês não usassem na apresentação normal de vocês, corriqueira, né? Mas vocês puxaram isso por causa do objeto. E aí se apresentaram falando daquela característica que tinha a ver metaforicamente com o objeto. Lembram? Agora, nessa mesma linha, individualmente ainda, vocês vão fazer o seguinte. Quais são os pontos fracos
e os pontos fortes de você, cada um de vocês, tá? Para aplicação da aprendizagem criativa, pelo que vocês viram até agora. Então, vocês viram já, praticamente, estamos aqui no P hoje de pensar brincando, vocês já viram os outros P's, vocês têm feito várias atividades, têm lido o material, certo? Quais são, melhor dizendo, as dificuldades que vocês enxergam que vocês terão para aplicar a aprendizagem criativa e os pontos fortes, ou seja, não, eu sou bom nisso, acho que vai casar aqui para aplicar. Ou, eu não curto muito isso, eu não tenho muita facilidade nisso, não vai dar muito certo. Então, pontos fracos e pontos fortes de vocês, cada um tem consciência, né, do que é bom, do que não é tão bom, para a questão da aplicação da aprendizagem criativa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vamos supor que eu tenho um rolinho de papel higiênico, eu tenho uma cartolina, que você tiver na mão. Aí você pode recortar, você pode colar, você pode escrever, você vai usar os objetos que você e os materiais recicláveis que você tem na mão para construir uma coisa aí, tá? Que represente essa dualidade aí, o que você tem de ponto forte, o que você tem de ponto fraco, para usar a aprendizagem criativa, pelo que vocês viram até agora. Tá claro, pessoal? Vamos dar 10 minutinhos para vocês individualmente fazerem isso, tá? E aí, na sequência, a gente já vai entrar na divisão por grupos. Mas primeiro, agora, é individualmente. Eu sei que tem alguns aí que estão com um colega do lado, mas procurem fazer cada um o seu modelinho, tá? Pessoal, depois eu quero até testemunhos, tá? Mas eu imagino que vocês, ao começarem a mexer aí no material reciclável, nos objetos que vocês tinham à volta aí, e ao mesmo tempo pensando, né? Quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, para a utilização da aprendizagem criativa, e aí construindo esse modelinho para representar isso que eu pedi para vocês, eu acredito que com certeza vocês pensaram e esse processo puxou de vocês algumas reflexões que talvez vocês tivessem mais dificuldade de ter, ou talvez não tivessem, ficassem parados só pensando em quais seriam os pontos fortes e pontos fracos para isso, né? Mas depois eu quero ouvir de vocês. O que vocês vão fazer agora, pessoal? Cada um está com o seu modelinho, né? Alguns estão do lado do outro, mas a maioria vai estar à distância. Vocês vão se reunir agora, tá? Vão falar um pouquinho rapidamente do modelinho de vocês no grupo, né? Ou seja, dos seus pontos fortes e fracos. E vocês vão ter que fazer agora conexões, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu estou vendo aqui com as câmeras abertas, tá? O Victor e a Hillary. Vamos supor que o Victor e a Hillary estejam no mesmo grupo. A Hillary vai falar, meus pontos fortes são esses, meus pontos fracos são esses. Aí o Victor, ou outro colega que a gente vai no grupo, fala assim, poxa, olha, o meu ponto fraco se conecta com o seu ponto forte aqui, porque você é boa nisso e eu não tenho tanta facilidade. Então, conectou. O que pode ajudar, tá? A conexão não é de igual, não. A conexão é do que pode ajudar. Entenderam? Do que complementa. Não é assim, eu também sou igual a você. Não. É assim, esse aqui tá -1, esse aqui tá +1, né? Beleza? O que conecta, para complementar. Então, vai ser sempre algum ponto forte se conectando com algum ponto fraco, né? E vice-versa, tá? E aí, primeiro vocês vão fazer essas conexões, né? E vão também, a partir do que vocês discutirem, porque no momento de conexões vai ser uma conversa, né? E a partir do que vocês discutirem para fazer as conexões, vocês vão eleger aí, vai ter um representante, como sempre, né? Um comentário do grupo, a partir do que vocês viram aí de pontos fortes e pontos fracos, um comentário de vocês sobre a aprendizagem criativa. Tá? Comentário. Sabe o que é? Não, um comentário. Vocês podem falar, puxa, eu não tinha pensado nesse aspecto, puxa, achei legal, acho que é bom para isso, ou, enfim, algo que vocês queiram falar sobre a aprendizagem criativa em grupo, tá? Alguma coisa que vocês elejam como comentário do grupo para isso. E o que eu queria que vocês fizessem, pessoal, é o seguinte, como é que vocês vão fazer as conexões visualmente? Tire uma foto, todo mundo está com o celular aí com certeza, né? Tire uma foto
quem tiver à distância, quem tiver do lado é mais fácil, né? Mas quem tiver à distância, tira uma foto do seu modelo, né? E aí, o representante, ou quem tiver mais facilidade aí, né, para fazer isso, vocês vão pegar algum meio digital, pode ser o Paintbrush, vai? Todo mundo conhece que é muito fácil, pode ser, vocês já estão usando, né? Se vocês tiverem facilidade para usar uma das contas que vocês abriram para as atividades, o Padlet, ou outra ferramenta, mas, ou de outra forma que vocês quiserem, ou pode imprimir a foto. O que eu quero que vocês façam? Usem a criatividade aí, mas o que eu queria que vocês fizessem é o seguinte, que vocês conseguissem mostrar visualmente essas conexões que eu falei aqui. Então, por exemplo, voltando, por exemplo, da Hillary e do Victor. Se eles viram ali que os pontos fracos aqui do Victor, por exemplo, um ponto fraco se conecta com um ponto forte da Hillary, eu vou mostrar isso visualmente. Eu vou ter as fotos dos dois modelos ali lado a lado, e eu vou fazer uma setinha, eu vou escrever alguma coisa, entendeu? Vou mostrar os dois juntos. Como é que eu faço isso? Se eles estão à distância, repetindo, o Victor tira uma foto, estou falando só em dois aqui, né? Mas obviamente vocês vão ter mais gente no grupo. Tira uma foto, manda para a Hillary pega, cola a foto dela com a foto do Victor do lado no Paintbrush que seja, faz a setinha, recebe a foto do outro amigo, cola embaixo, faz a outra setinha, e depois essa imagem, resumindo, a Ana está falando, por favor, a mesma dinâmica comigo, Maria Dilma, não temos como ficar em grupos diferentes. Ah, tá. Um recado para a Gil, por favor, Gil. E aí depois eu quero ver uma imagem, tá? Um JPEG, qualquer coisa aí, um arquivo, né? Das conexões de todas as modelinhos do grupo, tá bom? E é com essa imagem, vocês podem colocar a imagem aqui no chat, enquanto o representante do grupo for falar, né? Ou mesmo, se alguém conseguir imprimir, por acaso, tiver facilidade, aí pode mostrar na hora que estiver falando o papel mesmo, né? Mas, enfim, o mais importante é que vocês tenham alguma forma de registrar essas conexões todas que vocês fizeram. Pessoal, não me entendam mal aqui. Obviamente, isso é uma coisa rápida, simples, tá? Não quero... Você sabe que tem milhões de tarefas, muitos de vocês estão atrasados nas tarefas, mas, obviamente, ninguém ia estar fazendo agora alguma entrega durante a aula, né? Durante o encontro. Então, não é para ter algo muito complexo, não é... Poxa, Israel, estou tendo um monte de coisa de botar a mão na massa lá durante as atividades da aula, e agora tem mais uma. Não. É só isso. Vocês estão com o modelinho na mão, registra, todo mundo registra, conecta, ponto forte, ponto fraco, e com esse modelão de conexões, o representante do grupo vai falar um pouco para a gente depois, olha, a gente achou interessante, não precisa citar necessariamente nomes, mas a gente achou interessante que aqui houve conexões entre tal ponto fraco, tal ponto forte, alguns que tinham dificuldade para isso, outros tinham facilidade para isso, e a gente, nas nossas conversas, entende que a aprendizagem criativa, a gente acha que a aprendizagem criativa, beleza? Obrigado, viu, pelas colocações de vocês, do grupo aí. Eu queria aproveitar para falar rapidinho da tecnologia. Eu também vi outro grupo levantando esse ponto. Obviamente, a gente tem que se atualizar, buscar alguém que tem mais facilidade, ajuda quem não tem, quem tem menos facilidade também corre um pouquinho para se atualizar. Agora, sim, queria que vocês entendessem sempre a tecnologia, tá, pessoal? Parece besteira, mas isso é muito, muito relevante. Entender essa tecnologia sempre como ferramenta. É meio, não é fim. Muitas vezes começa a surgir... Aqui vocês estão trabalhando com ferramentas que objetivam apenas a exposição do trabalho de vocês e o compartilhamento, né? É mais isso, assim, é compartilhar, expor e tudo mais. Mas vocês vão perceber também que tem diversas ferramentas que estão hoje rodando por aí, que ajudam a gente até a mapas mentais, a pensar, raciocinar e tal, né? Mas, pessoal, lembre do seguinte, eu vejo várias pessoas, não só na aprendizagem criativa, né? Mas nas empresas e não só na educação, diversas áreas, achando que a tecnologia é tudo, né? Ainda mais agora com inteligência artificial e tudo mais, o pessoal começa, ao invés de usar a tecnologia para potencializar a criatividade, acaba usando a tecnologia para substituir a criatividade. E isso vocês jamais podem fazer, tá bom? Então, assim, lembre-se sempre, tecnologia é ferramenta, é meio, não é fim.
tá? Então, é a gente correr atrás, é se atualizar, é conhecer, é usar, mas nunca para colocar isso à frente em termos de importância do que está dentro de vocês aí, que precisa ser despertado, e como a Gabriela colocou, é despertar essa essência criativa que é humana, tá? E, só para quem está ouvindo, todos nós, né? Ouvindo muito de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais aí, eu até prefiro o termo inteligência sintética, que alguns estudiosos usam, porque é aquela coisa da singularidade, né, que eles falam, infinita. Então, a curva vai ascendendo, a exponencial vai, uma hora, ultrapassando os seres humanos, blá, blá, blá. Gente, empatia, ética e criatividade, tá? É o que vocês têm que as máquinas nunca superarão, tá? As máquinas nunca superarão a empatia, a ética e a criatividade de vocês. Por quê? Porque são atributos genuinamente humanos e que, inclusive, se tornam cada vez mais importantes como diferencial diante do crescimento das máquinas, certo? Inteligência artificial e tudo mais. Então, a criatividade é uma delas. Empatia, ética e criatividade. Então, não deixem que isso seja tomado pela tecnologia, né? É de vocês, só tem que resgatar, como bem colocou a Gabriela. Ô, Geico, obrigado. Vocês viram, pessoal? Que bacana. O grupo pensou brincando, né? Muitas das reflexões que vocês tiveram aí, provavelmente, de novo, né? Repito, se vocês tivessem sido colocados na parede aí, pensem aí, pontos fortes, pontos fracos, e reflitam sobre a aprendizagem criativa. Talvez todas essas reflexões que o Igor apontou agora, poxa, o processo, a valorização do processo, a questão do cubo que ele colocou metaforicamente ali, quer dizer, muitas coisas de reflexão, em termos de reflexão, a gente começa a puxar de nós mesmos, né, e dos outros, por meio desse manusear, por meio dessa construção dos objetos. Show de bola, fiquei muito feliz de ver esse processo de vocês aí de conversa, de reflexão, e a questão do tempo, né, que vocês destacaram, não sei se foi em outro grupo, inclusive, que eu ouvi alguém falando, mas nesse também. Pessoal, me perguntaram recentemente também numa palestra, poxa, Israel, o que falta, né, para a aprendizagem criativa? É tão bacana mesmo, o que falta para isso se expandir mais, para isso se popularizar, etc e tal. Óbvio que tem várias respostas, né, várias discussões, inclusive com relação a preconceitos, inclusive em relação até comentei com vocês já, né, experiências que deram um mau exemplo, no sentido de, às vezes, de aplicar de forma errada toda essa lógica e dar a entender que estaria tirando, né, a carga de conteúdo necessário e substituindo por brincadeira, só não é isso, né? Mas, enfim, além de tudo isso, uma das causas, uma das respostas para essa pergunta é exatamente o que vocês colocaram. É legal, é apaixonante, mas, principalmente no início, para engrenar e para fazer parte da sua forma de educar, de ensinar, como abordagem, obviamente depois quando engrena, acho que a coisa, né, ganha aí um óleo nas engrenagens e um flow, né, um fluxo também melhor, mas assim, de início, né, para dar um empurrão inicial naquela inércia que é o quê? A inércia da nossa experiência tradicional, do nosso esquecimento de nós mesmos como crianças, no esquecimento de nós mesmos como criativos e tudo mais, o empurrão nessa inércia inicial, ele obviamente é um desconforto, né? Não só em termos de tempo, mas de, às vezes, motivação também. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês é realmente, tá? Há uma dificuldade inicial, tempo e tudo mais, mas acreditem, se vocês ultrapassarem essa dificuldade inicial e interiorizarem de fato essa abordagem, isso com o tempo vai se tornando mais fácil, mais fluido, e aí, obviamente, sendo possível realizar em menos tempo. Aí o problema do tempo, ele vai sendo amenizado cada vez mais, tá bom, pessoal? Tá? E segunda coisa, você falou na questão da polivalência, obviamente eu não posso dar exemplos aqui, porque eu não estou conhecendo a realidade, no caso aí dos seus educadores aí e tudo mais, mas é interessante a gente pensar se é possível ou não, né, mas que às vezes outras atividades podem me dar tanto insights, tá,
quanto, às vezes, até mesmo atividades concretamente falando. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, insights, né? Às vezes a gente acha que uma área não tem nada a ver com a outra. E isso vale para educação, vale para empresa, enfim, por exemplo, a inovação. Às vezes uma inovação numa área, ela se trazida, né, customizada para outra área, ela pode ser super interessante. E você nem imaginava isso. Então, você falou da torneira brincando, né? Claro que eu estou brincando aqui, tá? Mas assim, provocando a que vocês façam essas conexões também, né? Às vezes, resolver um problema concreto ali de infraestrutura em prol da escola, do benefício da escola, pode se tornar uma atividade em grupo com os estudantes, assim como às vezes eu faço jardinagem, eu faço um trabalho para que eles plantem uma horta, de repente fazer algo que é necessário, era um problema ali na estrutural mesmo da escola, se eu transformo isso, obviamente, de novo, né, com a intencionalidade de, por meio do mão na massa, trazer algum conteúdo, de repente algo que era uma atividade que estava me atrapalhando, entre aspas, para pensar em algo da aprendizagem criativa, ela não só me dá um insight, às vezes eu posso ter uma ideia aqui e aplico lá na sala de aula, ou mesmo eu trazer os estudantes para esse meu problema, né?